Está a importância da contação de história para as crianças. Hoje, na atualidade, as crianças estão muito ligadas ao computador, muito com o celular, né? Muito a imagem, né? E a importância de contação de história, de ouvir no podcast para a criança. A imagem da história ouvida, ela é uma imagem que acontece dentro, né? Você ouve a história, você dá passagem para a história e a história vai nascendo dentro de você. As cores, quem vai colocando é você, a fisionomia dos personagens, é você que vai colocando. Ou seja, você vai criando um mundo imaginário que, na verdade, você vai acendendo aquele mundo imaginário que já existe em ti e que esse áudio é como se ele fosse pescar, né? O áudio vai trazer à tona as tuas próprias imagens que você vai compor, né? Em conjunto com aquela instinto, em conjunto com aquele incentivo sonoro, né? Então, a importância de ouvir é você dar passagem para essas imagens internas, né, que vêm do teu imaginário, do teu inconsciente, e você se abre para compor junto com a história, né? A história você não recebe ela completamente fechada, né? Ela vem com o clique que vai dar o ponto de partida, e a partir desse ponto de partida, a geração das imagens, de como vai acontecer, os cenários, tudo isso vai acontecer dentro da cabeça. E estimula a criatividade, principalmente para as crianças? Sim, sim, porque é um exercício de criação, né? Ouvir é um exercício de criar, porque você vai estar criando junto com esse podcast, com essa imagem que vai ser contada para você. Assim como você ouve as histórias dos livros também, que por vezes elas vêm com as ilustrações, que é muito importante também, mas até as ilustrações dos livros, elas não vão te dar tudo, elas vão te dar sugestões, né? E no caso do podcast, essas sugestões, elas são sonoras, porque além da história em si, com a palavra, ela vai vir com sons, com ruídos, né? Com, por exemplo, som de passos, som de folhas, enfim, toda a sonoridade, a ambiência vai ser dada através do som, né? Fora as trilhas sonoras, né, que normalmente são muito boas e muito, digamos, informação musical de qualidade para a infância, pode vir através dos podcasts das histórias. Eu fui uma criança que ouvi muita história. Eu tinha os disquinhos da coleção Disquinho, né, que nem eram tantos assim, porque na nossa época era diferente, né, a gente não tinha esse acesso a tanta quantidade de coisas. Mas assim, aqueles 4, 5 disquinhos que passaram na minha frente, eu consumi muito, assim. E aqueles do Silvio Santos também que eu tive, até falei na entrevista, que tinha várias histórias também, e a trilha sonora, tudo isso eu ficava ouvindo assim, eu tinha um ritual para ouvir. Então é muito importante, foi muito importante para mim, inclusive para minha formação de contadora de histórias. Alice, como as contações de história ajudam para a tua criatividade? Você se imagina quando você está ouvindo? O que isso daí significa para você? O que são para você? Eu imagino muito essas histórias, principalmente as histórias de infância da minha mãe. Teve uma vez que eu imaginei aquele mega do cocôzão da história do elefante. Eu já imaginei um emoji de cocô daqueles, só que enorme, na frente de uma porta. Gente, eu já imagino isso e eu morro de rir. E das histórias que você já ouviu da sua mãe, né, as contações de história, tem alguma favorita assim que você gostaria de comentar ou contar? De contação de história, as minhas favoritas são as mais paradas, assim. Tipo, Carta de uma Geógrafa chamada José, a Tia Miséria. Uma história que é do meu pai. É uma que envolve meu bisavô paterno. Meu avô e minha bisavó estavam tomando um cafezinho assim, né? Aí de repente apareceu no corredor um cachorro. Um cachorro que tava fazendo assim. Aí o meu bisavô perguntou: Ô Elza, por que aquele cachorro tá sorrindo pra gente? Não era sorrindo, era rindo. Era a dentadura dele.
Né, A dentadura estava na boca do cachorro. sim, o cachorro tá assim. E me diz uma coisa, você imaginou tudo isso daí, toda essa imagem, toda a cena? Com... Eu comecei a imaginar dessa história quando a minha mãe desenhou o cachorro. A minha mãe, pelo que meu pai desenhou, ele era todo preto, com as orelhinhas assim pra cima. Aí o dente assim, ó. Olha todo. Da minha casa.